Olá! Em vídeos anteriores sobre métricas de avaliação de testes diagnósticos, nós abordamos as medidas de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e razão de verossimilhança, quando os resultados são expressos como variáveis categóricas. Nos próximos vídeos, nós vamos ver como trabalhar com essas mesmas métricas, porém quando o resultado do teste é expresso como uma variável numérica contínua, como nível de glicose, pressão arterial sistólica, etc. Este vídeo irá introduzir o conceito de curva ROC. Para variáveis numéricas contínuas, como nível de glicose, pressão arterial sistólica, etc., as métricas de sensibilidade, especificidade, razão de verossimilhança, valores preditivos positivos e negativos também podem ser utilizadas. Para se trabalhar com especificidade e sensibilidade, um ponto de corte terá que ser estabelecido, sendo valores da variável de um lado do ponto de corte considerados como negativos e do outro lado positivos. Para se trabalhar com a razão de verossimilhança, pode-se dividir a variável de teste em faixas, sendo a razão de verossimilhança calculada para cada faixa do resultado. Para ilustrar o conceito de curva ROC, vamos utilizar este conjunto de dados como exemplo, o PIMA Indians Diabetes Database. Este conjunto de dados está disponível no pacote MLBench do R e contém observações de 768 mulheres com herança dos indígenas Pima, diabéticas e não diabéticas. 9 variáveis compõem o conjunto de dados: número de vezes em que a pessoa ficou grávida, concentração da glicose no plasma em 2 horas no teste de tolerância à glicose, pressão sanguínea diastólica, espessura da dobra da pele do tríceps, insulina sérica, índice de massa corporal, função de genealogia de diabetes, a idade e o indicador se a pessoa estava diabética ou não. Este slide mostra parte das 768 observações com as 9 variáveis. Para a fixação dos conceitos, vamos supor que queiramos avaliar a variável concentração de glicose no plasma em 2 horas no teste de tolerância de glicose oral como preditora do diabetes mellitus gestacional. Nessa coluna nós temos os valores da concentração de glicose e nessa coluna é a variável que indica se a mulher possui ou não diabetes. Essa figura mostra os histogramas da concentração de glicose no plasma para as não diabéticas à esquerda e as diabéticas à direita. É possível observar que o histograma das diabéticas está deslocado para a direita em relação ao histograma das não diabéticas. Essa figura também mostra uma distribuição normal ajustada a cada um dos histogramas. Se colocarmos os histogramas em um mesmo gráfico, a superposição entre eles vai ficar mais clara. Este slide mostra os dois histogramas da concentração de glicose superpostos. Este histograma é o das não diabéticas e esse histograma é o das diabéticas. Vamos trabalhar com essas duas distribuições normais ajustadas aos histogramas. Então, vamos considerar duas populações de pessoas, diabéticas e não diabéticas, e que as funções densidade de probabilidade para a glicose em 2 horas em um teste de tolerância à glicose para as duas populações sejam como mostradas nessa figura. Suponhamos que tenhamos escolhido o ponto de corte igual a 120 mg por decilitro
e consideramos como resultado do teste positivo para diabetes os valores de glicose acima de 120 mg por decilitro e negativo os valores abaixo de 120 mg por decilitro. Este ponto de corte divide o gráfico da função densidade das pessoas diabéticas em duas partes. A sensibilidade é a probabilidade do teste dar positivo entre os doentes, representando os verdadeiros positivos. A área em vermelho indica a proporção de diabéticas que possuem o valor de glicose abaixo de 120 mg por decilitro. Essas pessoas serão os falsos negativos do teste, e a área em vermelho representa a probabilidade de o teste dar negativo em pessoas diabéticas, que é igual a 1 menos a sensibilidade. Logo, a sensibilidade será a área sob a curva das pessoas diabéticas acima deste ponto de corte, mostrada em azul no gráfico à direita. O ponto de corte também divide o gráfico da função densidade de probabilidade das não diabéticas em duas regiões. A especificidade é a probabilidade do teste dar negativo entre os não diabéticos, representando os verdadeiros negativos. Então, a área em amarelo indica a proporção de pessoas não diabéticas que possuem valores de glicose acima de 120 mg por decilitro. Então, essas pessoas são os falsos positivos do teste. E a área em amarelo representa, então, 1 menos a especificidade, a probabilidade do teste dar positivo entre os não diabéticos. Então, a área sob a curva das não diabéticas abaixo do ponto de corte representa a especificidade, mostrada em verde na figura à direita. Para essa escolha do ponto de corte, nós teremos um valor de sensibilidade, que é esta área, e um valor de especificidade, que é esta área. O que ocorre se nós alterarmos este ponto de corte? Os valores de sensibilidade e especificidade irão mudar. Vamos rodar esta aplicação que mostra o efeito sobre a sensibilidade e especificidade quando variamos o ponto de corte de uma variável de teste contínua. Bom, nesta aplicação nós estamos com as duas distribuições do valor de glicose para as não doentes e doentes, e escolhemos o ponto de corte 120 mg por decilitro. Ao marcarmos esta opção, exibir sensibilidade e especificidade, o ponto azul, correspondente aos valores de sensibilidade e especificidades definidos por este ponto de corte, é mostrado neste gráfico da parte inferior. O eixo X neste gráfico corresponde aos valores de 1 menos a especificidade, e o eixo Y aos valores de sensibilidade. Então, para cada ponto de corte, nós teremos um ponto correspondente ao valor de sensibilidade e especificidade, para o ponto de corte especificado no gráfico superior. Nós podemos alterar do painel à esquerda os valores das médias das distribuições dos não doentes e doentes, ou desvio padrão, e também podemos alterar o ponto de corte. Ao aumentarmos o ponto de corte nesta figura, o valor da sensibilidade, que é esta área sobre o gráfico dos doentes, diminuiu, e o valor da especificidade, que é esta área sobre os não doentes,
aumentou. Se diminuirmos o ponto de corte, o valor de sensibilidade aumenta e o valor de especificidade diminui. Ao deslocarmos então esse ponto de corte, nós vamos ver que esse ponto descreve uma curva no gráfico inferior. Esta curva é chamada curva ROC e pode ser visualizada ao marcarmos essa opção Exibir curva ROC. O termo ROC significa Receiving Operating Characteristics e tem origem na área de comunicação. Então, ao alterarmos o ponto de corte, nós vamos vendo o ponto azul se deslocando na curva ROC. Quando houver dois testes diagnósticos cujas variáveis de teste sejam contínuas, como proceder para compará-los, já que os valores de especificidade e sensibilidade dependem do ponto de corte escolhido? Um critério bastante utilizado é comparar as áreas sob cada uma das curvas ROC. Vamos rodar essa aplicação, curva ROC para dois testes, disponível neste endereço. Essa aplicação mostra as curvas ROC de dois testes para o diagnóstico da diabetes mellitus gestacional. O primeiro usa a glicose em 2 horas no teste de tolerância à glicose e o segundo usa o índice de massa corporal, do mesmo conjunto de dados que nós estamos utilizando como exemplo. Para os parâmetros selecionados neste painel à esquerda, as duas curvas ROC são traçadas neste gráfico de baixo. Em preto, a curva ROC da glicose, em azul, a curva ROC do índice de massa corporal. Essas duas curvas ROC não se interceptam e a área sob a curva ROC da glicose é maior do que a área sob a curva ROC do índice de massa corporal. Assim, para este caso, a glicose é melhor para discriminar as diabéticas do que o IMC, pois para cada valor de especificidade, o valor de sensibilidade é maior na curva ROC da glicose do que na curva ROC do índice de massa corporal. Assim, quanto mais a curva ROC se aproximar da parte superior esquerda do primeiro quadrante, melhor é o teste diagnóstico. Alterando os parâmetros dos dois testes para os doentes e não doentes, podemos verificar alterações nas respectivas curvas ROC. Nem sempre, porém, as curvas ROC se diferenciam como neste gráfico. Vamos supor dois testes fictícios, teste 1 e teste 2, e vamos alterar no teste 2 o valor da média e do desvio padrão, de modo que as duas curvas ROC fiquem com esta configuração. Neste caso, a área sob a curva ROC pode não ser o melhor critério para selecionar o melhor teste, pois à esquerda deste ponto onde as duas curvas se interceptam, o teste 1 é melhor, ao passo que acima deste ponto de interseção, o teste 2 é melhor. Assim, outros fatores eventualmente terão que ser levados em conta na escolha do melhor teste, tais como custos dos testes, riscos de se tratar pessoas que não possuem a doença, os falsos positivos, riscos de não se tratar pessoas que são doentes, os falsos negativos, etc. No próximo vídeo, vamos ver como trabalhar com a razão de verossimilhança
quando o teste diagnóstico é expresso por uma variável numérica contínua. Até lá!